Olá! Já pararam para pensar na jornada incrível que uma simples sensação faz? Desde o momento em que a luz bate nos olhos até a gente entender o que está vendo? É uma viagem fantástica, super rápida e complexa que acontece o tempo todo. Então, bora mergulhar nessa jornada para entender como tudo isso funciona. Para começar, vamos com uma pergunta que parece simples, mas não é. Como o cérebro consegue diferenciar o calorzinho do sol na pele de um toque bem suave? Pois é, são coisas totalmente diferentes, né? Mas como é que o cérebro sabe a diferença? A resposta está num sistema que é, assim, incrivelmente especializado. Então, tudo começa bem ali, no primeiro contato do nosso corpo com o mundo lá fora. É que a gente não sente as coisas direto. Existe todo um sistema super complexo de receptores sensoriais que funcionam como a nossa linha de frente, nosso primeiro ponto de encontro com a realidade. Pensa nisso como se fosse um exército mesmo, com vários especialistas. Cada receptor é super sensível a um tipo de estímulo específico, aquele para qual ele foi projetado. E o que é mais legal, ele é tão focado na sua tarefa que praticamente ignora todo o resto. É essa especialização que não deixa o cérebro receber aquela confusão de sinais todos misturados. E olha só, esses especialistas todos se organizam em 5 grandes grupos, 5 categorias principais. Bora conhecer quem são essas equipes de plantão e o que exatamente cada uma delas faz. Basicamente, nosso corpo divide os sensores em 5 grandes times. Primeiro, os mecanorreceptores, que cuidam do toque, da pressão. Depois, os termorreceptores, que avisam se algo está quente ou frio. Aí temos os nociceptores, que são tipo o nosso sistema de alarme para dor. Temos também os receptores eletromagnéticos, lá nos olhos, que transformam luz em visão. E por fim, os quimiorreceptores, responsáveis pelo nosso paladar e olfato. Então, tá aí. Esses são os nossos 5 especialistas. Mas beleza, saber o que eles detectam é só a pontinha do iceberg. A grande pergunta é, como eles fazem essa mágica acontecer? É aqui que a coisa fica interessante. Como é que um aperto na mão, uma coisa puramente física, se transforma num sinal elétrico que o cérebro consegue entender? Esse processo, essa tradução, é talvez o passo mais genial de toda essa viagem. Para a gente conseguir visualizar isso bem, vamos pegar um estudo de caso. O nosso herói da vez, o corpúsculo de Pacini. Ele é um tipo de mecanorreceptor, um mestre em sentir pressão e vibrações rápidas. Perfeito para o nosso exemplo. E a mágica toda acontece em basicamente 4 passos. Olha que legal. Primeiro, a pressão chega e, literalmente, deforma o corpúsculo, dá uma amassadinha nele. Isso faz com que uns canaizinhos na membrana dele se abram. Com os canais abertos, íons positivos entram correndo, e isso gera um pequeno sinal elétrico. E aí vem o pulo do gato. Se esse sinal elétrico inicial for forte o bastante, pá, ele dispara um impulso nervoso completo que viaja em altíssima velocidade até o cérebro. Na prática, transformar força em eletricidade. Beleza. Então o cérebro recebeu um pulso elétrico. Mas, e aí? Como é que ele sabe que aquilo foi um toque e não, sei lá, uma luz piscando ou um cheiro de café? A resposta para isso é fantástica e tem um nome: o princípio da via rotulada. Para entender fácil, imagina que existem várias rodovias indo para o cérebro. E cada uma delas é exclusiva, tem um rótulo. A pista do tato só leva para o bairro do tato no cérebro, a da dor só para o bairro da dor. Não tem como errar o caminho, cada tipo de sensor tem sua própria linha direta. E o mais maluco é o seguinte, não importa como a rodovia foi estimulada. Se a via da dor for ativada, a gente vai sentir dor, mesmo que o estímulo original não fosse doloroso. Ou seja, a sensação que a gente tem não depende do estímulo lá na ponta, mas sim de onde a informação chega lá no cérebro. O endereço final é que manda na mensagem. Mas o sistema é mais esperto ainda. Ele não só sabe o que, mas também o quanto. Ele mede a intensidade, tipo um controle de volume. E ainda por cima tem um botão de mudo para ignorar o que não importa mais. Vamos ver como funcionam essas duas coisas. Para sacar a intensidade de um estímulo, o cérebro tem 2 táticas principais. A primeira é a somação espacial. É como se para um estímulo mais forte, em vez de uma fibra nervosa, um monte delas disparassem juntas. É a multidão gritando. A outra tática é a somação temporal. Aqui é a mesma fibra nervosa, só que ela começa a disparar muito mais rápido, com mais frequência. O cérebro entende esse aumento de frequência como um sinal mais intenso. E agora vamos falar daquele botão de mudo, a adaptação.
É que o nosso sistema nervoso é focado em novidade, em mudança. Se o estímulo fica ali, constante, sem mudar, depois de um tempo o cérebro simplesmente pensa, ok, já entendi, e começa a ignorar. É exatamente por isso que a gente sente a roupa no corpo quando veste de manhã, mas 5 minutos depois já esqueceu completamente que ela está lá. E essa adaptação não é toda igual, não. A gente tem basicamente dois tipos. Tem os receptores de adaptação rápida, os fásicos. Eles são os fofoqueiros do sistema, dão a notícia da mudança e calam a boca. Opa, colocou o relógio. E pronto. Já os de adaptação lenta, os tônicos, são os vigilantes. Eles não param de mandar o relatório. São essenciais para a gente saber, por exemplo, a nossa postura o tempo todo, ou para avisar de uma dor que não passa. E pode parecer que essa adaptação rápida é só para a gente não ficar maluco com a roupa no corpo, mas ela tem uma função muito mais legal. Ela é preditiva. Pensa assim, ao sentir a velocidade com que as nossas articulações estão mudando de posição enquanto a gente corre, o cérebro consegue prever onde o nosso pé vai estar no próximo milissegundo. E com essa previsão, ele já faz os ajustes para a gente não cair. É incrível! E tudo isso nos leva a uma última pergunta, uma reflexão final. Pensa bem, se o nosso cérebro é essa máquina incrível de se adaptar, de aprender a ignorar o que é constante para focar só no que é novo, o que será que a gente está deixando de perceber no nosso dia a dia? O que já virou paisagem e a gente nem nota mais? Fica aí a reflexão.